A paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Através desse simples vídeo, venho aqui deixar uma reflexão bastante forte a respeito, e muito importante, a respeito da água. Porque quando Cristo falou, bebei dessa água e nunca mais terá sede, ou seja, o que Cristo estava querendo dizer? Não é essa água normal que nós bebemos hoje em dia, não. É algo espiritual, é uma água espiritual vinda do Todo-Poderoso. Ou seja, Cristo falou, se nós beber dessa água, nós nunca mais vamos ter sede. Mas por que Cristo falou isso? Cristo falou isso porque Cristo já sabia dos dias futuros, porque na geração que nós estamos vivendo, nós podemos observar isso, várias gente frustrada, ou seja, vivendo, querendo aprovação de fulano, de ciclano, ou seja, porque Deus tem que falar comigo, porque eu preciso amanhã que Deus fala comigo tal coisa, porque eu preciso, porque eu não aguento mais, e porque isso, porque aquilo, porque será que Deus não está vendo tudo o meu esforço, o meu choro, o meu não sei o que, enfim, tantas outras coisas. Mas por que muitos têm esse comportamento? É porque ainda a água da vida não chegou até nós, ou seja, aquilo que porta esse tipo de pensamento, porque olha só o tanto que eu trabalho, o tanto que eu me esforço e não sei o que, ou seja, a água da vida ainda não chegou. Porque quando Cristo, ele dá a água da vida e nós bebe, nós vai jogar fora todas as carências que existem. Ou seja, nós não vai viver carente, nós vai viver grato pelo aquilo que Deus nos proporcionou. Porque o que é que acontece? Cristo, ele sofreu carências, mas carências humanas igual nós, ou seja, fome, sede. Mas Cristo, a carência que eu estou falando aqui é carências espirituais, ou seja, Cristo nunca andou vazio. Cristo, ele sempre andou cheio. E aí, Davi, quando ele foi fazer os Salmos 23, o que está escrito no Salmos 23? Está escrito assim, ó, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ou seja, por que Davi, ele falou isso, que o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta? Porque Davi, ele recebeu a água da vida, ou seja, nunca mais ele se sentiu carente. Então por causa disso que Davi falou, de nada eu terei falta, porque a água da vida já chegou até Davi. Davi bebeu da água da vida, então de nada ele teria falta. Porque se Cristo está em nós, quem é a água da vida é Cristo. Então se Cristo está em nós vai ter falta do quê? Nós não vamos ter falta de nada, porque Cristo está em nós. Mas por que a geração de hoje vive frustrada? Porque só conhece, só ouve do Cristo, só ouve Cristo crucificado. Todo mundo sabe que Cristo foi crucificado. Agora, andar de acordo com a palavra, poucos andam. Então, por causa disso que muitos estão frustrados, porque não bebem da água, não provam o gosto da verdadeira água da vida. Simplesmente ouvem, frequentam prédios, denominações, mas nunca experimentaram o Cristo verdadeiro. Então vive frustrado. É por causa disso que acontece muita frustração, porque eu preciso que me aprovem. Não é assim. Quando Cristo entra, nós não precisamos de aprovação, somente de Cristo. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, por pregar a verdade, por expulsar um demônio, Paulo e Silas foram prisioneiros e de repente o Espírito Santo bailou lá dentro da prisão e o Paulo e Silas começaram a cantar um hino. Por que Paulo e Silas começaram a cantar hino? Não foi porque ele estava cantando, Senhor, nós te imploramos, me tira da prisão. Negativo, Paulo e Silas cantaram o hino porque ele estava feliz. Ou seja, ele estava feliz da vida porque Cristo estava neles, mas ele estava preso, porém o interior dele estava contente. Ou seja, de nada eles teriam falta. Por mais que ele estava preso, mas eles tinham o mais importante, Cristo com eles. Então eles cantaram o hino para dar glórias ao Criador. Então não importa as dificuldades que nós vem enfrentando, o importante é nós ter a água da vida. Deus abençoe.